Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br, também pelo aplicativo Radiosnet e em imagens também pelo Facebook e no YouTube, nesta manhã de quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, agora 9 horas 33 minutos. Obrigado pela sua companhia, para você em todo o Brasil que está aqui conosco. Seja bem-vindo à nova temporada do programa Neuro na Arquitetura com as nossas queridas Gabi Sartori e Priscila Benck, que eu vou dar aqui já as boas-vindas. Bom dia, Pri, e bom dia, Gabi. Bom dia, Ale, bom dia quem está nos ouvindo. Nosso primeiro programa deste ano, né? Então, coisa boa estar novamente aqui com vocês. Também quero dar os meus bons dias para todo mundo que está nos ouvindo. Ale, feliz ano novo, né? Que 2022 seja aí repleto de sucesso para a rádio, para todos os programas, né? Tão importantes para a nossa área da arquitetura e do design. Bom dia, Pri. Muito bom estar aqui de novo. Que seja um ano maravilhoso, que a gente possa resgatar, né, tudo que ficou para trás, mas com um adicional, né, com a sabedoria de quem aprendeu alguma coisa nesse período todo, né? Então, que seja um 2022 de muita recuperação e muita sabedoria para todos nós. Antes de começar o programa, mandar um beijo aqui para nossa querida Ana Lazarotto, que está mandando um beijo para a Gabi, para a Pri, mandando um ótimo início de ano, alegrias, saudade desse trio, diz ela, e agora ela diz que não é mais um trio, né? Ela diz que é um quarteto agora, né? O Baby B. O Baby B vindo por aí nesse ano também é uma diferente, vai ser muitas transformações. Olha aí, então. Ainda mais, né? Ainda mais transformações, né? A maternidade, ela é incrível, Ale. Você como possível pai não, você é um pai, você passou pela paternidade, eu acredito que ela te transformou muito. Mas a maternidade transforma a mulher de um ponto, assim, que é incrível. Na verdade, no meu ponto de vista, não existe elemento de comparação entre a paternidade e a maternidade. Não, né? Não mesmo. Não tem, né? Por mais que o pai se esforce, faça tudo, seja presente, quando a criança cai no chão e se machuca, ela grita mãe. Então tá aí, né? Não tem comparação. E eu acho que até o próprio senso, você sabe melhor que eu, lógico, de responsabilidade, né? De responsabilidade sobre alguém que tu colocou nesse mundão aí de meu Deus, e a partir desse momento tu é responsável. Acho que a maternidade traz muito disso. Não estou dizendo que tu é irresponsável, viu, Priscila? Não eu já estou sentindo aqui. Será? Não, meninas, bem-vindas, que bom tê-las novamente nesse ano de 2022, sempre com muito conteúdo aqui na Rádio Arquitetura. Lembrando os nossos ouvintes que agora todos os programas estão um pouco diferentes, todos eles com meia hora de duração, e o programa da Pri e da Gabi, o Neuro na Arquitetura, não começa mais às 9h20, começa às 9h30, o pessoal também poder guardar melhor aí os horários. Hoje falando sobre nossa história, sua história, transformação através da neuroarquitetura, já que a Gabi já fez o gancho aí sobre transformações. Ela é muito safa, ela é muito esperta, ela já vai linkando as coisas. Vai lá, Gabi. Ai, Ale, na verdade, todo o início do ano, né, eu acho que todos passam por uma balança mesmo em tentar entender como foi o ano que passou, o que a gente pode fazer diferente nesse ano, né, colocar ali nas nossas reflexões mesmo sobre como nós agimos no ano anterior e como que a gente pode fazer diferente. E na NeuroArc não é diferente, a gente sempre começa o ano ponderando o que foi positivo no ano que se passou, o que a gente pode fazer diferente, o que nós podemos estudar para evoluir. E a gente sempre gosta de falar e de trazer a questão da história, né? Então, por isso até que a gente resolveu, logo no primeiro programa desse ano, falar um pouquinho sobre como o tema da neurociência aplicada à arquitetura e aplicada ao design
teve o impacto nas nossas vidas, né? Então, vamos resgatar um pouquinho dessa história, porque isso, Ale, nos dá sentido, né? Nos dá propósito, nos dá direção. Vamos resgatar um pouquinho do porquê nós fazemos o que fazemos. Então, a gente faz isso muito por conta de toda a nossa história, de toda a nossa trajetória, né? E quando a gente começou a pensar isso, né, Pri, a gente começou a ver tantos pontos em comum, né? Mesmo lá nos anos que ainda não nos conhecíamos, o quanto dentro das nossas vidas a gente tem questões que passamos por questões bem similares. E até, né, Gabi e a Lê, quem está nos ouvindo, a gente fala muito em coerência, né? E para nós pensar em como a NeuroArc está se desenvolvendo e como vai ser o ano da NeuroArc, a gente sabe que a empresa é um reflexo das pessoas que estão envolvidas. Então, se a gente está falando aqui que vai ser um ano de transformação, provavelmente a NeuroArc vai passar por essa transformação. Então, como o Gabi bem falou, todo início de ano a gente gosta de fazer assim, um realinhamento desses valores, sabe? Para trazer a coerência. Não adianta a gente querer fazer uma empresa olhando o mercado, né? Olhando o que os concorrentes estão fazendo e elencar ali o que vai ser as prioridades desse ano. Não, isso está alinhado com a nossa essência, isso está alinhado com os nossos valores, com a nossa história, porque muito da nossa história saem esses valores, né? Saem esses reflexos. E daí, como a Gabi falou, a gente analisando as nossas próprias histórias, as mudanças que a gente vem fazendo, na verdade, desde criancinha, as escolhas que a gente vem fazendo desde criança, adolescente, adulto, hoje, estão refletindo na forma também como a NeuroArc está hoje, né? Então, a nossa ideia é fazer um papo muito gostoso nessa manhã, talvez dividir algumas questões mais íntimas que a gente nunca contou para ninguém, fazer, quem sabe. Olha aí, esse ano promete. Mas mais para também instigar, e eu vi que a Aninha está aí, Ana querida, e quem mais está nos acompanhando, a cada um poder fazer uma autorreflexão da sua própria história e ver de que forma que os resultados que a gente está tendo hoje têm a ver, né, com essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E daí pensar, ok, para esse ano o que eu desejo? Que novas escolhas talvez eu possa fazer para obter, então, esses resultados, né? Então, um pouquinho para ser um papo bem inspirador essa manhã. Exatamente. E até, né, enquanto a Pri estava falando, Ale, olha que interessante, né? A minha primeira graduação não foi em arquitetura. Eu já contei um pouquinho dessa parte da minha história pode ser quem está aqui nos ouvindo já tem ouvido. A Ana, com certeza, eu sei que já ouviu. Mas a minha primeira formação é em rádio e TV, inclusive colega aqui do Alê, né? Radialista com ênfase em comunicação social, olha só. E a minha trajetória começou nisso. Mas olha que interessante, começou nisso, mas quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com uma vontade muito grande em realizar ambientes para programas de TV, para eventos. Então, eu já entrei na faculdade pensando que eu direcionaria os meus estudos para a área da cenografia. E foi isso que aconteceu mesmo, né? Eu fui indo por esse caminho. Mas olha que legal. A Pri também, né, Pri? Você também não começou em arquitetura, né? Também não comecei, eu acho que esse é um ponto que nos conecta ainda quando pequenininha, mesmo sem se conhecer, né? Gente, eu fui atleta, para quem não sabe. Eu fui ginástica rítmica, fiz a minha infância e adolescência praticamente inteira. Olha a cara do Alexandre. Quem está assistindo o vídeo, eu estou até assustada para saber o que está passando na cabeça dele. Mas eu tive uma vida intensa de atleta e por muito tempo, quando eu pensava na minha profissão, o que eu vou fazer para o futuro, eu me imaginava fazendo ginástica, né? Então, assim, não era a arquitetura, ela não veio como, quando criança eu desejo ser arquiteta, né? Apesar de que muita minha família me incentivava, que meu pai é engenheiro, me levava na obra, mas eu não era uma questão assim natural que vinha a arquitetura. Eu gostava do esporte. E aí depois, na hora daí de fazer vestibular, o que vamos fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? E não quis fazer arquitetura logo de cara, então eu fui para a área daí, na verdade, do desenho industrial, então eu também fiz uma outra faculdade antes, assim como Gabi. Não cheguei a concluir ela, porque ao longo daí do processo da faculdade, eu acho que eu passei também por um processo de autoconhecimento, que a gente vai passando em vários momentos da vida,
para daí ver, opa, talvez arquitetura, quem sabe arquitetura, e aí eu troquei, então, de faculdade, né, e migrei, então, para arquitetura. Então, tanto Gabi quanto eu, a gente começou a nossa trajetória oficial na arquitetura mais velhas, um pouquinho, né, do que os estudantes que estavam saindo do colégio indo para a faculdade, e também já com um outro tipo de repertório, né? Então a gente começou a identificar que talvez isso também foi um ponto que hoje nos fascina olhar para outras áreas e conectar com a arquitetura, né? Por que ficar só dentro de uma disciplina? Por que ficar só dentro? O quanto a gente não pode enriquecer as nossas criações, os nossos impactos, trazendo outras áreas. Então, talvez um estímulo lá de base, que talvez hoje reflita um pouco, né, Gabi, nessa nossa trajetória aí na neuroarquitetura. E na tentativa de conexão de assuntos, né, Pri? Eu me lembro que logo quando eu já, assim, quase no final da faculdade de rádio e TV, eu já trabalhava com cenografia, eu já estava dentro de uma grande emissora, fazendo projetos como estagiária, né, e depois eu migrei para a área de cenários, mas nessa época eu já havia decidido que, então, eu seguiria a minha trajetória universitária, eu finalizaria a minha faculdade de rádio e TV e continuaria iniciando uma nova faculdade que seria de arquitetura e de urbanismo, porque naquela época eu achava que me traria mais repertório para os cenários. Mas olha que engraçado, eu me lembro que muitas pessoas me questionaram. Falaram, mas o que tem a ver rádio e TV e agora você vai fazer arquitetura, você vai jogar no lixo 4 anos de faculdade para ir para uma área completamente diferente. E para mim, aquilo, eu ficava o tempo inteiro tentando fazer conexões entre as áreas. Tanto é que o meu trabalho de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi um projeto de uma escola de cenografia que se chamou Fábrica Escola de Cenografia, que inclusive eu ganhei uma menção honrosa no Ópera Prima, né? O concurso de trabalhos de graduação. Sim, você vê uma revelação atrás de revelação, né? E justamente por quê? Porque eu sentia uma obrigação em explicar para as pessoas as conexões que eu estava fazendo internamente. Olha que engraçado, né? E aí agora, olhando isso de uma forma mais madura, né? E hoje, com todas as experiências e os históricos que nós tivemos, que hoje a gente consegue conectar tantas áreas, isso para mim está muito claro que estava ali desde o início da minha jornada. Muito legal que você lembrou disso, Pri. Porque quando nos chamam de louca, o que vocês estão conectando aí? Neurociência, psicologia, medicina com arquitetura? Ó, tá aí talvez uma possível explicação. A gente já se treinou isso há muito tempo atrás e hoje para nós faz total sentido. Vou fazer mais uma revelação. Porque hoje, dentro da NeuroArc, Ale, a gente se trabalha muito em entender como a gente vai organizar as grades do nosso curso, o que é importante, o que é relevante os nossos alunos saberem, o que é mais atual dentro da área. Mas nesse meu trabalho de graduação de arquitetura, eu, além do projeto, eu fiz toda a grade do curso. Então, tudo que o aluno deveria saber na área de cenografia, eu fiz toda uma grade curricular e apresentei junto com todo o processo da escola. Então, tudo estava integrado. O espaço e as coisas que as pessoas iriam aprender ali. Mais um pouquinho já estava dentro da Secretaria de Educação, hein, Gabi? Mas é muito legal avaliar, né, isso, e até a gente convida quem está nos ouvindo também a fazer essas análises, às vezes, de decisões que a gente toma lá há muitos anos atrás e que refletem hoje, né? E daí também, Gabi, eu sempre conversando, a gente passou por um outro momento muito semelhante. E, de novo, a gente não se conhecia, cada uma na sua região, no seu universo, né? Mas um outro ponto que nos conecta muito e que tem muito a ver com o que a gente fala hoje também para os nossos alunos é a questão de passar por um momento na vida de um certo desconforto, né, onde as situações não andam tão bem, e no momento em que você passa por esses períodos de desconforto na vida, isso te faz refletir e olhar para dentro, né, e te incentivar a abrir caixinhas que talvez às vezes a gente deixava fechada porque era mais confortável, mas quando a gente abre essas caixinhas e a gente começa a se analisar e entender o que a gente busca, a gente talvez se aventura ou tenta ir por um caminho completamente diferente.
E eu acho que eu passei por isso no momento, e também queria que a Gabi contasse um pouquinho, a gente já contou para alguns alunos, mas eu passei por isso no momento, depois de já formada em arquitetura, de já estar atuando muito com o mercado imobiliário, e de refletir se realmente o que eu estava fazendo era saudável para as pessoas, era humano, se fazia sentido para mim continuar fazendo o que eu fazia. E eu não estava com falta de cliente, eu tinha cliente, né? Mas são aqueles momentos em que a gente para na vida e pensa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que isso está fazendo sentido? E daí, quando você vê que não está, é uma decisão que exige muita coragem, né? Então, de olhar para aquilo que não está bom e ver, tá, mas de que forma que eu posso fazer diferente? E quem pode me ajudar também nisso, né? Então, esses processos de transformação, que são ciclos que a gente passa na vida. Às vezes a gente tem mentores que nos ajudam, às vezes a gente faz, né, toma decisões que vai morar em outro lugar, que daí também nos ajudam. Então, eu acho que foi uma ligação que Gabi e eu, a gente se identificou muito e vê os nossos alunos passando por isso também, né? Quem chega às vezes para fazer os nossos cursos, normalmente ou acabou de sair de um período assim, ou está num período assim de redescoberta, de uma nova forma de fazer arquitetura, de que forma que eu posso me manter seguindo nessa profissão, que é linda, mas fazendo diferente, fazendo algo que que nos satisfaz mais, que tem a ver mais com a nossa essência. Foi por aí, foi por essa, mais assim, integrado, né? Também, né, Pri? Você sabe que nesse meu momento de transformação, eu também passei por uma situação muito forte na minha vida pessoal, que começou, na verdade, o meu despertar, o meu questionamento, ele não foi inicial baseado na questão do que eu estava fazendo, não foi logo de cara eu não estou vendo muito sentido no que eu estou fazendo, foi mais por essa questão do que eu passei, e comecei a tentar entender do porquê que eu tinha passado por aquilo. E daí isso me levou para áreas como neurociência, como psicologia, como espiritualidade, e eu comecei a me envolver nessas áreas e mergulhei dentro de mim mesma, né? E aí, a partir aí dessa transformação, né? Hoje tem tantas metáforas que demonstram esse tipo de transformação. A metáfora da borboleta, né? Que era lá uma lagarta e que depois se transformou em algo muito belo, em algo leve. E foi muito dentro desse mergulho que aí sim, quando eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos, porque daí eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, né? Que estava tudo certo do jeito que tinha que ser, de que uma coisa estava ligada à outra, de que o resultado B foi por conta de uma ação A. Então, muitas coisas começaram a encaixar ali dentro da minha mente, e aí sim foi o momento de eu começar a questionar o meu trabalho, né? De virar e falar, poxa, mas eu não estou vendo esse reflexo dentro das coisas, dos projetos que eu faço. E como que, então, eu posso juntar, aí de novo, né? Como foi lá na minha graduação, como que eu posso juntar essas duas áreas que hoje, para mim, fazem tanto sentido? Né? E foi aí que foi o caminho para a descoberta de uma neurociência aplicada aos ambientes, ao design, neurociência, psicologia e outras áreas que hoje a gente, graças a Deus, tem muita liberdade, né, Pri, e mente aberta para trazer para dentro da NeuroArc Academy. É isso aí. São os turning points da vida, né? São esses momentos de virada de chave, assim, que não é fácil mesmo, exige muita coragem para fazer, mas e é isso que a gente fala para os nossos alunos, né? Se você consegue sentir que mexe aqui dentro o assunto, vai, deixa fluir, vai. E é impressionante, depois que a gente entra nesse nosso propósito, depois que a gente identifica isso e consegue entrar, é impressionante como a vida nos ajuda a abrir o caminho, né? Então, era aquela floresta que estava com um caminhozinho ainda não tão sólido, de repente as árvorezinhas vão se abrindo, e assim que eu conheci Gabi, e a gente se conectou, e a gente está aqui agora, conhecemos a Lê, e estamos podendo contar um pouquinho de tudo isso, mas é sentir a vida fluir a partir do seu propósito. Isso não tem preço que pague. Assim, hoje a gente não trabalha pelo dinheiro, hoje a gente trabalha pela realização do nosso propósito. E isso é incrível, assim, é isso que a gente sempre quer estimular nos nossos alunos, quem está conosco. Inclusive, né, Pri, o quanto de relato de alunos e de pessoas que já participaram dos nossos eventos, de transformações que puderam acontecer a partir de um conteúdo exposto, né, a partir da troca de experiências, de histórias, e o quanto hoje a gente vê que
o tema da neurociência aplicada à arquitetura tem realmente um potencial de transformação. Porque se foi assim com a gente, também pode ser assim com você, né? Eu sei que o Alê também, né, dentro aí da jornada dele, gente, ele fez já o curso da NeuroArc e trouxe, inclusive, a temática, né, do som, o quanto o som também tem um poder de transformação. Então, eu acho que isso também está muito alinhado aos propósitos e a gente vê que existe um potencial enorme. Eu só, já que me citou, a Pri falou duas vezes uma palavra que eu acho essencial, a palavra coragem. Né? Cara, tem que ter coragem. Vai dar certo? Vai dar certo. Tu vai quebrar a cara? Sim, às vezes tu vai quebrar a cara com coragem. E independentemente de dar certo ou tu quebrar a cara, tu sempre vai sair fortalecido. Sempre. Mesmo que tu quebre a cara, tu sai mais forte. Então, vai com coragem mesmo. E uma coisa muito interessante que passou por mim, acho que vocês também falaram, uma fase para frente da minha vida, meu sonho era trabalhar em rádio, era ser locutora, radialista, e a Gabi sabe que é um mercado fechado esse. São poucas as oportunidades. E chegou no momento que eu pensei, cara, se o mundo não me dá a oportunidade, vou eu criar a minha própria oportunidade. Vou eu fazer a minha oportunidade. E daí me traz a memória de muitas vezes de outros trabalhos que eu fiz e tal, e quando tá fazendo, aquilo não faz muito sentido para ti. Não faz. Não tá fazendo sentido, tu não sabe por que tu tá fazendo aquilo dali. Mas acreditem ou não, chega num momento em que tudo faz sentido. Quando tu tá naquilo que tu ama, aquilo que tu gosta, tu pensa, puxa, isso eu aprendi naquela época, naquele momento que eu não queria fazer, mas vai servir para o meu propósito agora. Então, acho que tudo é isso aí, é coragem e aprendizado. Nossa, eu acho que tu trouxe um ponto que é, né, se o mundo não tá me oferecendo limitações, deixa eu criar, então, um novo caminho. E eu acho que o mundo. A resiliência, né? A nossa potência que existe aqui dentro de nós, somos seres humanos, a gente pode ser sim resiliente, a gente consegue essa habilidade através das nossas experiências, né? E é muito isso, assim. Você sabe, enquanto você estava falando, Ale, eu me lembrei de um filme que eu acho que, já que estamos falando de um novo momento, de reflexões, de um novo ano, que eu acho essencial para que todos assistam. É um filme incrível. Ele estava disponível no Netflix, eu não sei se está mais. É um filme indiano que se chama Pac-Man. Não sei se vocês já assistiram, não sei se Pri já assistiu, se a Lê já assistiu, mas é a história de um indiano que descobre a fragilidade ali que existia com as mulheres com a questão da menstruação na Índia, né? Ele descobre que grande parte das mulheres não tinham acesso a absorventes e elas eram excluídas do convívio social no período da menstruação. Uhum. E ele acha um absurdo aquilo. E ele vai lutar contra todas as crenças que um país impõe. E é muito isso. É um ensinamento de resiliência esse filme. E que se a gente fala sobre cérebro, a gente fala sobre novas conexões, a gente fala sobre habilidade, e eu acredito muito que isso é sim uma habilidade que a gente pode conquistar. Então assistam esse filme, gente, eu super indico. Eu acho que eu vou só pegar o gancho, então, para a gente encerrar, que a gente já está aí no nosso tempo, né, Ale? Mas já que tu falou desse filme indiano, eu também queria recomendar um livro que também tem uma origem na filosofia indiana, que se chama Liderança Shakti. Eu li ele recentemente, do Raj Sisodia, que é um autor que eu gosto muito, que ele tem uma visão muito humana, e em especial o lado, o que é filosofia Shakti, né? É aquela energia que a gente tem dentro de nós, todos, que está mais ligada à energia feminina. Então, a gente tem internamente tanto um lado da energia mais masculina quanto mais feminina, independente de gênero, todo mundo tem isso. E a busca pelo Shakti é tentar esse equilíbrio, é trazer um pouco mais esse lado feminino, que está muito conectado com tudo isso que a gente está falando aqui, com propósito, com sensibilidade, né? E trazer o Shakti, e ali ele fala muito da jornada do herói ou a jornada da heroína, não sei se alguém já ouviu falar nisso, é exatamente o que a gente está falando aqui, é passar por um ciclo na vida onde a gente se dá conta de que as coisas não estão
talvez no ideal não estão fluindo como deveriam, e a gente tem que fazer esse turning point, esse ponto de virada, que às vezes é doloroso, como a Lê falou, às vezes a gente vai quebrar a cara mais de uma vez, talvez as pessoas vão nos achar uns loucos, mas que na hora que a gente encontra esse caminho, a gente consegue passar por essa barreira, realmente a vida se abre, flui e é muito mais gostoso. E daí, quando a gente passa por esse aprendizado, né, a Lei, Gabi, a gente consegue dividir isso com o mundo, incentivar outras pessoas. Daí ele fala de deixar um legado, então a cada ciclo de Shakti que a gente consegue passar. Então fica aí também a indicação de um livro, esse início de ano, né, já que fazer coisas diferentes, como o Gabi falou. Olha, me chamar de louco soa elogio, viu? Ó. Eu sou dessas também, Ale. Já que eu nunca fui muito dentro da casinha mesmo, as pessoas me chame de louco. Muito bem, meninas. Estamos indo para o final do nosso primeiro programa de 2022 sobre a NeuroArc Academy. Algum recado, algum lembrete? Pessoal, seguir vocês? Muitos! Alguma coisa? O que está acontecendo? Porque, vamos lá, vamos combinar. Sempre está acontecendo alguma coisa, né? Sim, muitas, né? Muitas, inclusive. Eu acho que a primeira coisa, né, Pri, estejam conosco. A gente vai fazer uma live hoje no nosso Instagram, ao meio-dia, justamente para contar um pouquinho das novidades que estamos planejando aí para a NeuroArc. Então, já que a gente tem um pouco de dificuldade em conseguir ser sucinta e falar as coisas em apenas 2 minutos, né, Ale? Convidamos todos para estar conosco nessa live, que daí a gente vai explicar mais certinho o que nós estamos planejando, né, Pri? Mas vem muita novidade, vem curso inédito esse ano, estamos assim, com muita energia para fazer as coisas diferentes, né? Esse olhar que a gente está falando aqui, esse olhar diferente aí. E muito demonstrar bem. O poder de transformação que esse conhecimento nos dá, né? Então, falar que sim, temos que estudar outras áreas e elas são capazes de transformar as nossas vidas e transformar também as nossas atividades e processos profissionais. É isso aí. Tá certinho, então, gurias, muito obrigado. Gabi Sartori, a menina que entra no balde, mas não cai na piscina. E Priscila Benck, mamãe do ano. Até quarta-feira que vem, gurias, muito obrigado. Uma ótima semana. Gabi Sartori e Priscila Benck, da NeuroArc Academy, em mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, aqui na Rádio Arquitetura, falando sobre nossa história, sua história, transformação através da neuroarquitetura. Agora, 10 horas em ponto. A gente encerra essa transmissão ao vivo, você fica agora com a nossa transmissão automática e às 14 horas estamos de volta com o programa Conecte-se aqui na sua rádio arquitetura.com.br.